Os graves acontecimentos recentes no Brasil preocupam muito. Vivemos uma crise econômica, política e institucional sem precedentes. Por conta dessa situação, o Informe Blumenau Entrevista recebe agora o promotor público Odair Tramontim, do Ministério Público de Santa Catarina. Doutor Odair, seja bem-vindo aqui no Informe Blumenau Entrevista. É um prazer, muito obrigado pelo convite e estou à disposição aí para uma conversa. Eu queria começar pela sua análise dos acontecimentos dessa semana. Foi uma semana bastante forte, houve a mega manifestação no último domingo, a posse do ex-presidente Lula como ministro, a queda do sigilo dos grampos telefônicos de conversas dele, inclusive com a presidente Dilma, a suspensão da posse por meio judicial do ex-presidente Lula, a abertura do processo de impeachment e agora a garantia jurídica de que Lula possa assumir o ministério. Qual é a sua análise de tantos acontecimentos na nossa República? É muita emoção, né? Na verdade, isso me parece que evidencia que o processo político com o caminho voltado para o impeachment já está maduro, né? Nós que já acompanhamos a época do Collor, né? Todas aquelas turbulências, tinha um panorama diferente, porque lá naquela época não tinha um poder de reação como, no caso, hoje o PT, né? Os movimentos sociais, enfim, toda essa organização que atua politicamente junto ao PT. Então, a semana foi exageradamente emocionante, né? Porque começou no domingo com aquela mega manifestação, que dizem que é a maior do Brasil, a maior da história, né? Aí, quando as coisas pareciam que estavam começando a entrar nos eixos, aí surge a divulgação das conversas, que colocou, como se diz na linguagem assim, deixou o rei, ou os reis nus, né? Porque foi um ambiente de conversas muito fortes, né? Eu diria até comprometedoras do ponto de vista institucional, porque elas atingiram todas as instituições, né? E depois a gente pode até conversar sobre as reações que isso causaram. Sem dúvida, eu quero ver a sua análise também, do ponto de vista jurídico também. Bom, a primeira pergunta é se pode ou não pode divulgar, né? Eu, particularmente, eu acho que foi uma coisa extremamente importante, porque daí nós, da sociedade, temos condições de avaliar ou ter uma noção de como, de fato, é o submundo da política, porque uma coisa é essa atuação mais ou menos teatral, né? O mundo da política tem muito de ator, de teatro. Sim. E a linguagem, por exemplo, utilizada é assustadora. Nós constatamos que as pessoas, mesmo na vida privada, elas, conversando com pessoas estranhas, não têm uma certa compostura mínima, né? A forma ofensiva de tratar as instituições, de se referir ao Senado, de se referir à Câmara dos Deputados, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Para mim, me chocou, né? Porque eu não imaginava que era essa a visão que o ex-presidente Lula tinha das instituições. Porque uma coisa é você discordar das pessoas, é você discordar do que o presidente da Câmara faz, do que o presidente do Senado faz, do que os ministros do STF fazem. Outra coisa é você fazer considerações a respeito da instituição que eles representam, né? Dizer que o STF está acovardado, por exemplo, eu acho que é uma expressão muito forte e demonstra um desprezo que o ex-presidente tem com as instituições e, sobretudo, aquilo que para mim me parece que é mais perigoso é que ele, de fato, acredita. Antes nós achávamos que ele se achava acima da lei. Hoje é uma convicção de que ele está acima das instituições, de que ele está acima das leis e que ele merece um tratamento diferenciado. O que a gente sabe que num Estado de Direito não é possível, né? Até para as pessoas entenderem, depois eu quero insistir nessa análise do ponto de vista jurídico dessa ação determinada pelo juiz Sérgio Moro.
O que acontece com o Lula ministro? Ele passa a ter fórum privilegiado, passa a ser, o processo dele vai para o STF. O que acarreta isso? Porque o que tudo indica que o juiz Sérgio Moro já estava com elementos fortes para determinar a prisão do ex-presidente. O que acontece? Esse processo começa do zero indo para o STF ou não? Não, ele não começa do zero. Ele segue de onde estava, né? Nesse ponto tem que concordar com as avaliações que o governo faz, que ele tem a sequência e a diferença é que não é analisado por um juiz de primeira instância e sim pelo Supremo Tribunal Federal. O problema que tem, Alexandre, é que uma coisa é um processo que já está sendo analisado por um juiz, pelos procuradores, pelos delegados federais, e agora ele passa a ser analisado por outros procuradores, né, por outros juízes. Então, de fato, para efeito do êxito, do resultado das investigações, acaba tendo, eu não digo uma alteração, mas acontece um prejuízo, né? Mas, sobretudo, eu acho que o principal fato é que ele imaginava que iria ser preso. Tudo indicava, existiam caminhos nesse sentido. E o que tem de grave nisso é que ele assumiu o cargo de ministério, as evidências são essas, para fugir, né, do encalço da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Para dar uma respirada. Para dar uma respirada, né? Agora ele ganhou tempo, né? As coisas lá no STF normalmente são mais devagar, vide o número de processos que o STF julga é muito pequeno, né? Não são raros os casos em que os processos ficam 8, 10, 15 anos, às vezes, em tramitação. É claro que um caso dessa natureza seguramente se dará uma prioridade. O exemplo que nós temos de um caso que foi analisado pelo STF, e acho que foi exitoso, foi o caso do Mensalão, né? Que foi analisado pelo STF. Demorou um pouco, mas é preciso que tenha lá um ministro, como foi no caso o Joaquim Barbosa, que toma à frente esse negócio, consiga levar adiante e por aí fora. Mas eu só queria enfatizar, Alexandre, aqui o problema dessas liminares, dessas ações para impedir o Lula de assumir o cargo. É que um ato administrativo, isso é das regras do direito administrativo, constitucional, é que ele tem que ter o objetivo de um interesse público. Né? Todo ato administrativo ele visa satisfazer um interesse público, desde um ato aqui do município, da Câmara de Vereadores, até os altos escalões da República. E a discussão que tem é se essa nomeação dele para ministro tinha o viés do interesse público. Tudo indica que não, porque as evidências, os telefonemas grampeados, as gravações, dão um indicativo de que ele teria assumido o ministério tão somente para ter o benefício do foro privilegiado. Apesar da alegação do ex-presidente, da presidente Dilma e do próprio PT, de que não, seria um movimento para tentar reconstruir a base política e tentar recuperar a economia. Recentemente eu vi um comentário do Ricardo Boechat, que ele falou que não acreditava que o Lula estivesse fugindo do fórum privilegiado, mas que acreditava que o Lula continuava com aquele estilo messiânico de salvador da pátria, só que o Lula não é mais o mesmo do que foi há 6 anos, né, que tinha toda aquela moral, aquele embasamento. Então o PT joga com esse argumento que não seria o caso. Com a sua experiência de promotor, quando o juiz Sérgio Moro determinou aquele mandato de coerção coercitiva para ele, para várias pessoas ligadas a ele, ele já fez isso certamente com muitos elementos para determinar um segundo passo, uma eventual prisão dele. Qual é a sua avaliação? Tudo indica que seja com essa finalidade. Uma coisa que é novo para nós no mundo jurídico, nesse processo aí da Lava Jato, é que o mundo jurídico também mudou muito com a evolução da informática, né? A sociedade mudou. Todo mundo mudou, mas o mundo jurídico,
Mudou muito. Tanto isso é verdade, Alexandre, que os advogados, no começo, fizeram aqueles estardalhaço todo, é ilegal daqui, dali, e quase não conseguiram soltar ninguém. Por que isso? Porque hoje as provas materiais, as provas que têm a impressão digital dos investigados, ela é muito mais evidente. O direito penal sempre, tradicionalmente, funcionou, e por isso que nunca deu certo, funcionou com a produção oral da prova. Avaliação da prova testemunhal, né? De pessoas dizendo que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Hoje em dia, até a criminalidade comum, o baixo clero do mundo do crime e esse sofisticado, tem a mesma conotação, porque hoje em dia tem aqui na cidade, por exemplo, tem as câmeras que identificam a imagem. Nesses crimes de corrupção, é tudo, você tem como acessar, por exemplo, as contas bancárias, as transferências, né? O enriquecimento que eles esquentam, essa lavagem de dinheiro, ela é muito evidente. O Banco Central tem controles das movimentações atípicas e por aí afora. Então, me parece que nesse caso os advogados estão tendo muita dificuldade. Pode ver que a maioria das prisões que o Sérgio Moro decretou são mantidas por tribunais superiores. Por quê? Porque não tem como negar. Então, e isso tudo vem, né, com as gravações agora que vieram a público, nos dão ideia de tudo aquilo que ele tem, né, de tudo aquilo que o juiz, que o Ministério Público e a Polícia Federal conseguiram. Então, me parece que essas buscas e apreensões, essa ida lá no sítio, lá no triplex, foram para colher uns elementos que talvez faltavam para a cereja do bolo, digamos assim, para mostrar lá que, de fato, aquele sítio, eu acho que eu não consigo ver alguém que conclua que aquele sítio não é dele, né? Eu acho que nós perguntarmos para os peixes lá do sítio, para os peixes do Itajaí-Açu aqui, todo mundo vai chegar a essa conclusão. Mas daí quando você traz as fotografias lá que ele tinha, os objetos pessoais, isso dá um indicativo assim de prova indiscutível, digamos assim. Então, me parece que isso foi uma forma que eles deram. Tem alguns que dizem que foi também para medir a temperatura, para ver até onde é que ia, onde é que não ia, o poder dele, a reação popular e por aí afora. Então, essas são as avaliações que eu faria. Voltando à ação recente do juiz Sérgio Moro de suspender o grampo, o senhor já falou no começo da sua explanação aqui, mas chamou muito a atenção porque foi divulgado uma conversa feita 3 horas antes, 4 horas antes, e foi divulgado propositalmente para que tivesse repercussão nacional nos principais telejornais, tanto que a divulgação se deu meia hora antes do horário que começam os principais telejornais das emissoras brasileiras. E o vazamento foi muito seletivo, porque tem algumas questões que necessariamente não interessam para o processo em si, mas que geram uma imagem do presidente, das pessoas ao lado dele, uma imagem de tentar amordaçar a justiça, de conversas chulas, umas questões que necessariamente não impactariam, talvez do ponto de vista da praticidade, não impactariam, mas do ponto de vista da repercussão, teve um impacto. Eu não me lembro, talvez o senhor me corrija, de ter visto uma ação jurídica desse porte com tamanha rapidez, O senhor não concorda com isso? Que foi um método excepcional? De fato, é verdade. Mas é que também a situação é excepcional, né? Quando foram divulgadas as conversas, era um momento em que se via esse subterfúgio, por exemplo, essa fuga do foro, por exemplo, a subtração do juiz natural, que seria, no caso, o juiz de primeiro grau ali do Paraná. Então, como o próprio Sérgio Moro disse, ele divulgou porque ele queria que a sociedade soubesse o que acontece no submundo
da política e, sobretudo, aquilo que os homens públicos falam, porque daí ele já era um quase ministro, né? Já tinha sido designado aí. Mas anunciado, né? Agora, a conversa telefônica, ela é avassaladora, né? Todos nós, a gente não dimensiona aquilo que a gente fala no telefone. Por isso que a nossa legislação restringe muito. O que tem de bom nisso tudo é que eles não divulgaram conversas pessoais, né? De intimidade, que é a restrição que a lei da esposa dele foi uma conversa íntima. Eu não vi todas. O da esposa dele, ele dizer que bater panela, com palavras de baixo, não é uma questão política. Não, é verdade, né? Eu acho que nesse conjunto todo, porque eu no começo, eu confesso para ti que eu imaginei que fosse uns 3 ou 4 áudios. Mas é um monte. E agora, cada dia tem um. Cada dia tem um, né? A gente tem curiosidade, mas acaba não tendo tempo para ver tudo isso. Eu vi um áudio de um advogado dele, conversando com ele, dizendo: você tem que assumir, está na mão de vocês. Isso. Então, no fundo, essas conversas, uma coisa se está certo, está errado, mas uma coisa é clara, elas evidenciam, na minha avaliação, né, que ele assumiu o cargo de ministro com o indisfarçável objetivo de conseguir o foro privilegiado. Isso é uma avaliação pessoal, mas do que eu ouvi, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos encerrando, eu tenho 2 perguntas para lhe fazer que eu não posso fugir. O senhor não ficou com uma inveja como promotor público dessa rapidez toda, dessa celeridade? Porque o senhor mesmo sabe, eu imagino que o senhor já deva ter feito várias e várias denúncias, várias ações que continuam, que já foram motivo de recursos e tal. O senhor não ficou com uma certa inveja dessa celeridade? Eu fiquei muito... Eu confesso, Alexandre, sendo bem sincero, eu fiquei muito feliz até numa declaração, uma nota que o Sérgio Moro deu, no seguinte sentido. Ele enalteceu o trabalho institucional. É claro que hoje ele é a estrela, né? É um caso até... que apareceu mais o juiz. Normalmente aparecem os promotores. Apareceu mais o juiz do que os promotores. Tanto que a gente... O Barbosa também o Barbosa lá, porque ele foi relator, ficou vários dias. Tal. Mas nesse caso, por exemplo, a gente nem sabe o nome dos procuradores, né? Então, personificou. Mas ele fez questão de falar. É um trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O que tem de importante nisso, na minha avaliação? É que, na verdade, o trabalho só tem resultados positivos se a engrenagem funcionar de forma adequada. Não adianta a polícia fazer um bom trabalho se chega e empaca no Ministério Público. Não adianta a polícia e o Ministério Público fazer um bom trabalho se o juiz não dá respaldo para isso. Então, nesse caso, a gente vê, são todos jovens, né? Eu tenho uma inveja também disso aí, porque são todos jovens, pessoas altissimamente qualificadas. Eu andei olhando aí os currículos, né? É gente que estudou em Harvard, gente que estudou casos semelhantes. No caso do próprio Sérgio Moro, dizem que era um especialista na Operação Mãos Limpas. Então, são pessoas preparadas, e eu me parece que são improcedentes esses argumentos que dizem que ele é estrela, que ele está exagerando. O argumento contra isso tudo é que a grande maioria das ações, das decisões deles, são sendo mantidas pelo Tribunal Federal, né? São sendo mantidas pelo STJ, apesar daquelas supostas interferências até da própria Presidência da República para nomear um ministro que soltasse, e o próprio STF. Então, eu acho que isso demonstra que as instituições estão fortalecidas, o Brasil sai melhor, seja qual for o resultado, mas o Brasil sai melhor porque as instituições saem bastante fortalecidas desse episódio. Agora, para encerrar, institucionalmente, onde é que nós vamos parar? Então, já se abriu o processo de impeachment. Em tese, é um processo que demora entre 40 e 45 dias do ponto de vista político na Câmara dos Deputados. E qual é a sua avaliação do procedimento com relação ao ex-presidente Lula no STF? Pela sua experiência, a análise dessa situação do ex-presidente, quanto tempo demora? Porque isso, eu vejo que as coisas estão intimamente relacionadas.
também, se abrir o processo imediato contra o ex-presidente Lula no STF, vai ter um impacto nessa discussão do impeachment e vice-versa. O que diferencia é que dificilmente o STF, muito embora eles fizeram isso em relação ao Delcídio Amaral, dificilmente o STF vai decretar uma prisão preventiva. O processo normalmente demora. Agora tem um lado bom. Mas teria elementos para decretar uma prisão preventiva, porque se a questão do Delcídio teria, o precedente foi aberto. Claro, o poder de interferência do ex-presidente Lula é muito maior, indiscutível maior do que o que foi do Delcídio. Agora, é diferente, né? Ele é um personagem diferente, vai ser analisado de forma diferente. Agora, o lado bom disso, Alexandre, é que se ele for condenado no STF, né? Eu não sei, a gente nem sabe quais serão os crimes que serão imputados a ele. Que ainda não há uma denúncia. Não há uma denúncia, mas o STF tem uma vantagem, que é mais moroso, né? As pessoas lá, tradicionalmente, antes do mensalão, porque tem antes do mensalão e depois do mensalão, sempre se foi um pouco mais condescendente com isso, mas lá não tem mais recurso. Né? Lá e deu. Então, por um lado é um benefício, mas por outro não é tão benéfico assim. Então, se fosse no Paraná e não tivesse preso, aí sai do Paraná, vai para o TRF, depois vai para o STJ, depois vai para o STF. Então, neste particular, a gente não sabe. Agora, o problema tem que ver quanto tempo ele vai ficar lá como ministro. Né? A gente não sabe quanto tempo dura esse governo. Se o impeachment for aprovado, né, e naturalmente ele perde o cargo de ministro, volta tudo de novo para o Paraná. Né? Antigamente era diferente. Uma vez se você tinha a prerrogativa, você ia até o final. Agora o entendimento em vigor é que se você perde a prerrogativa em razão da função, volta tudo não digo a estaca zero, mas daí volta para o juiz de origem e ele segue daí em diante. Maravilha. Promotor público Odair Tramontim, quero lhe agradecer muito a deferência de estar aqui no Informe Blumenau Entrevista, pela sua lucidez, pelo seu entendimento jurídico. Tenho certeza que deu uma clareada na mente, no entendimento das pessoas que nos acompanham pela internet. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre acompanhando de perto, com uma análise contextualizada, os acontecimentos de Blumenau e do país. Um abraço, até a próxima!